e eu então fiquei no elo de tempo integral. Então, quando o elo acabou, por causa da morte do Jair e tudo mais, eu fiquei sem chão. E então, isso demorou bastante tempo, porque eu tinha que trabalhar na Elo e tinha que mandar as revistas, eu tinha 30 mil assinantes, né? Então, eu tinha que trabalhar com tudo isso aí e tal, e resolver toda essa questão com os assinantes, para depois, então, pensar o que eu iria fazer. Aí, não foi fácil, foi um longo período, mas ainda em 81, né? O Senhor falou comigo, mostrou para mim, através da sua palavra, o caminho que eu devia andar. Em outras palavras, resumindo, era o seguinte: você só tem que continuar fazendo o que você já faz. Ou seja, você compõe, você canta, você... Então, é isso que você tem que continuar fazendo. E eu falei, mas e a estrutura, senhor? A gente tinha uma estrutura do... Eu não tô te cobrando estrutura, eu estou querendo que você sirva. Então, foi mais ou menos assim, só que isso só foi oficializado, nós estamos fazendo agora exatamente 43 anos de Ministério do Logos, né? Porque, não, nós vamos fazer 43, eu estou vendo, porque começamos em 12 de outubro, oficialmente, né? 12 de outubro de 1981, foi o ano que o Jairinho morreu, só que ele morreu em abril, né? E a gente só oficializou o elo em 12 de outubro, né? De 81, mesmo ano. Beleza, beleza. É porque muitas pessoas não sabiam como é que isso se processou e você agora esclareceu, ficou bem nítido aí o que realmente aconteceu, né? Uhum. Bom, partindo aqui para uma outra questão, na minha opinião, você deu uma imagem própria ao Grupo Logos, porque há uma diferença, por exemplo, o Jairinho tinha uma... O Jairinho é um paulistano cantando e você já começa pelo sotaque, né? Você é um carioca, né? Você é de onde no Rio, o Paulo? Rapaz, eu nasci em Padre Miguel. Padre Miguel. Mas eu fui criado em Campo Grande. Eu fui para Campo Grande, quem sabe com 1 ano, né? Por aí. Tá. Fui neném para lá e fui criado em Campo Grande. Até 21 anos eu estava em Campo Grande. Ok. Eu morei em Campo Grande, nossa querida zona oeste do Rio de Janeiro. Eu morei na Ivo do Prado, meu amigo. Ivo do Prado tinha um posto de saúde. Exato. Que eu ia naquele posto de saúde na Ivo do Prado ali. Bom, então lá. Então você deu assim, na minha opinião, como quem está no meio da música e tal, né? É uma imagem própria ao Grupo Logos, embora, como eu falei, a distância temporal assim do fim do Grupo Elo e o nascedor do Logos seja bem pequena. Ainda assim, o álbum Caminhos, que é o primeiro, né, do Grupo Logos, que a gente está falando aqui, que é de 1982, trouxe algumas reminiscências do Grupo Elo. Quando, por exemplo, incluiu a própria faixa Caminhos, que nos créditos está de autoria, parceria tua e do Jairinho, a música Caminhos, e também a regravação de A Graça de Cristo, que também é de autoria dos dois, do Jairinho e do Paulo César, né? Então, essa canção, você já estava na pauta, por exemplo, Caminhos, que é a parceria tua e dele, era uma música inédita até então, até surgir o disco, né? Quando você começou já esse trabalho de continuar, né? O trabalho e tal, aquela coisa toda, como você falou aí, a música Caminhos já estava ali separada e você já tinha intenção mesmo de regravar A Graça de Cristo, ou isso ocorreu com o decorrer do tempo, para a seleção de repertório? Como é que foi isso? Por que você escolheu Caminhos, que é a música tua e do Jairinho, como título? Na verdade, não foi uma escolha prévia assim, não. Você sabe que o título do trabalho, comigo, né? Na minha produção, o título do trabalho é a última coisa que a gente faz. Porque primeiro a gente vê as músicas, a gente vê cada mensagem, então a gente aborda todas essas coisas para depois se chegar a um denominador comum que vai direcionar o título do disco. Na verdade, o Caminhos dever-se-ia chamar A Graça de Cristo. Olha! Ninguém sabe disso, mas por quê? Porque quando Jairinho partiu, 2 dias, 3 dias no máximo depois, eu escrevi, ou melhor,
Ou melhor, não, isso foi outra música. Quando o Jairinho teve o seu filhinho, Andrezinho, que, aliás, faleceu no acidente, o Andrezinho, ele tinha um problema cardíaco que precisava fazer uma cirurgia, mas ele precisava ter mais idade para fazer a cirurgia. Então, volta e meia, Jairinho estava correndo com ele para o hospital, ele estava à morte. Então, aquele drama todo, eu fui acompanhando. Num determinado dia, o Jairinho chegou para mim com um cassete, lembra? Um cassete. E falou, Paulão, tem algumas músicas aqui, põe letra para mim. Aí eu falei, tá bom, Jairinho, eu vou tentar, não vou dizer que vou colocar, porque isso não acontece assim, né, necessariamente. Mas aí eu fiquei pensando naquele caso e botei nessa música, porque tinha outras, né? Mas eu lembro dessa, que aí eu coloquei essa letra, a graça de Cristo, de vez em quando sou levado a me abater. Isso acontecia com ele muitas vezes. E a primeira vez que a gente cantou essa música foi no Geração 79, no Anhembi, em São Paulo. Geração 79. Foi a primeira vez que a gente cantou. Mas só que, quando eu falei com o doutor Jairo, após a morte do Jairinho, que eu queria botar essa música como título, ele falou, Paulão, se eu fosse você, eu não faria isso, não. E eu fiquei chocado, porque, para mim, eu iria colocar essa música como uma homenagem póstuma, né? E meu melhor amigo. Mas aí, quando o doutor Jair disse, olha, não põe não, porque não vai pegar bem e tal, não sei o quê, eu falei, mas por quê? Aí ele me explicou, eu não fui convencido logo, não, mas depois eu pensei e disse, ele tem razão. Porque ele achou o seguinte, que talvez eu colocando essa música naquele momento seria um atrativo para o disco, naquela época, para o lançamento, seria um atrativo. E então poderia gerar uma ideia que eu estava aproveitando da morte do meu melhor amigo para que esse disco fosse conhecido e tudo mais. Então, na hora... Oportunista, né? Mas depois eu compreendi que, de fato, ele poderia ter razão. Então, por isso, a gente colocou o Caminhos e não a Graça de Cristo. Olha que história interessante. Logicamente, com o que você está falando, ele teve essa perspicácia, né, que ia aparecer uma espécie de oportunismo ali, né? Exato. Enfim, mas os caminhos de Deus, a gente sabe, são todos perfeitos, né? E tudo caminha para um bom desiderato, para falar bonito aqui, né? Bom, que bom, história interessante essa aí que você está contando. Ô, Paulão, olha só, aí a gente vai aqui para a canção Salmo 127, que é uma bela poesia, né? Que mostra as duas situações dispostas assim, para os seres humanos, né? Que se resume na dependência ou não de Deus. Né? É a segunda música do álbum em que se recorre a Salomão, né? Porque o Caminhos é baseado em Provérbios, né? Ali, há caminhos que o homem parece. Exatamente. Então, o texto principal é esse. Isso. Inclusive, no disco, você colocava, você que estava ali na seleção, na direção, os versículos que eram referência com a música, né? Que tinham... Exatamente. Né? Então, aí o Salmo 127, ele resume isso aí que eu falei, a dependência do ser humano de Deus ou não, né? E é a segunda música que eu falei que se recorre ali ao Salomão. Você defende a tese, falando nisso aí, de que o compositor de música cristã, ele não deve... Essa resposta é retórica, pergunta retórica, tá? Mas eu quero ouvir você falar. Que ele não deve, o compositor cristão evangélico, ele não deve prescindir de buscar na Bíblia ali o esteio da inspiração, as criações das obras musicais dele. Porque a gente vê músicas, às vezes, que não tem nenhuma citação, você não vê, assim, fala de coisas que a gente vive no dia a dia, tá, mas não tem nenhuma emenda ali com um texto bíblico, alguma coisa. Você acha que o compositor não deve prescindir disso? Ele tem que buscar ali na Bíblia como fonte máxima do trabalho de composição do compositor evangélico? Eu acho que depende muito da intenção do compositor, sabe? De onde ele quer chegar, para onde que ele está indo. Porque o Senhor converteu meu coração, Elvis, quando eu tinha 21 anos. Eu era paraquedista e o Senhor converteu meu coração no Hospital Central do Exército, aí no Rio de Janeiro. Né? Então, eu compunha desde criança. Mas aí a minha música tomou um novo direcionamento, porque agora eu tinha uma mensagem a passar. Agora
eu não estava mais interessado em fazer música para distrair as pessoas, ou uma música dançante, ou alguma música que abordasse qualquer tipo de intenção que não fosse a intenção de chegar na alma das pessoas. Então, por isso que as minhas músicas elas têm um tom evangelístico, elas têm um tom de consolo, elas têm um tom de ensino. Por quê? Porque elas são escritas já com esse direcionamento. Toda vez que eu escrevo uma música, eu começo a escrever alguma coisa e depois vem logo a pergunta no meu coração: e como eu aplico isso que está sendo mostrado? Em que área da vida isso vai acontecer? Então, isso é tipo um estudo bíblico. Isso é tipo uma meditação na palavra. Então, eu creio que a Bíblia é a minha maior fonte. Maior não, a Bíblia é a minha fonte. É a minha fonte. Eu tenho garantias naquilo que eu escrevo, porque eu escrevo aquilo que a Bíblia diz. Às vezes a pessoa me pergunta: mas pastor, como é que você compõe? É fácil compor? Eu digo: olha, as pessoas perguntam: como é que o senhor compôs autor da minha fé? É impossível pensar num negócio desse. Eu digo: mas foi tão simples. Eu estava sentado fazendo uma hora silenciosa, lendo a minha Bíblia lá em Tessalonicenses capítulo 4, e ali eu vi o arrebatamento da igreja, né? Ali na minha frente na Bíblia, eu vi aquele céu maravilhoso, eu vi tudo que estava ali porque está escrito na Bíblia. Então eu só fui escrevendo, a música vem na cabeça. Então a Bíblia é a fonte, a Bíblia é a fonte, não tem a menor dúvida disso. Se você quer alcançar a alma da pessoa, tem que ser através da Bíblia. Muito bem. Como eu disse, era uma pergunta retórica, né? Sabia que a resposta era essa, eu concordo plenamente contigo. A gente que vive no mundo da música é justamente isso. Bom, a gente caminha aqui para a faixa Mundo Vão, que foi escrita pelos compositores Adalton José e Manuel Batata, não sei se é um pseudônimo aí, e eles se repetirão em outras músicas. Sim, claro. Do Grupo Logos, né? Eu gostaria aqui de destacar, inclusive aqui, que a introdução do Mundo Vão ela é realizada por um violão, que eu não sei ali quem toca, que tem 3 violonistas ali, 3 ou 2, né? E assim, ela tem ali uma introdução, tipo um dueto ali no começo, assim, com o violão e a percussão, né? Que é algo que o Grupo Logos usa bastante. O Elo também usava, a percussão, né? Fica bem abrasileirado a música, né? Abrasileirada por causa dessas percussões aí, né? E você entrando com a voz, depois dessa introdução do violão com a percussão ali no Mundo Vão, você entrando com a voz, se eu não me engano, a voz dobrada, inclusive, né? Eu acho que você faz ali a voz dobrada. Como cantor, você é um adepto da mesclagem de compositores num álbum, ou seja, um álbum com vários compositores, você que é compositor, você acha interessante essa mesclagem de ter vários, ou isso sempre dependerá de que as músicas se encaixem na proposta do disco? Quando eu começo a compor, eu não tenho ainda, como eu já disse, eu ainda não tenho uma proposta de um direcionamento do disco. A proposta ela acontece de forma natural, de acordo com as músicas que vão chegando. Só para você ter uma ideia agora, eu estou separando 30 e lá vai músicas para fazer 3 produções. Eu quero fazer 3 novas produções do Logos com todas as músicas inéditas. Eu tenho vários amigos que têm músicas também, já me ofereceram e tudo, mas aquele é um negócio, eu tenho bastante material, eu tenho muita música, desculpa a expressão, sobrando, que estão guardadas e que eu preciso usar, eu preciso botar para fora. Então, eu reconheço que, nesse caso, há vários compositores que eles também terão a sua oportunidade, eles têm o seu próprio ministério, né? E eu tenho que dar conta para o Senhor dos talentos que Ele me deu, né? Eu tenho que dar conta disso. Então, eu prefiro, embora muitas músicas maravilhosas existam de amigos meus, mas eu prefiro usar as músicas que o Senhor me deu, porque são muito pessoais, elas dão conta da minha experiência. Então, eu não quer dizer que eu não grave música de outras pessoas, não, como já tenho feito, o caso do Mundo Vão aí, de outros. O Adalto Lourenço é meu amigo de seminário, né?
O Adalto compôs Mão no Arado também. O Manuel Batata não é pseudônimo, não. É nome dele mesmo. Manuel Batata. Enfim, e tem outros, né? Tem o Ivan, que fez o Calmo Sereno Tranquilo. Tem vários, se eu for citar aqui, né? Porque também são muitos discos, né? São muitos trabalhos durante esse ano. Então, eu estou separando músicas agora. Tem mais de 30 separadas, né? Para poder a gente mandar para os arranjadores e tudo para sair. E eu quero fazer isso o ano que vem. Aliás, aproveitar, tinha gente aí de Maceió dizendo: por que você não vem a Maceió? Porque você não convida. Não, fala com você. Eu quero ir no Brasil inteiro e eu estou indo. Eu não paro em casa. Eu estou fora direto. Mas eu quero ir em todo lugar. Mas você que está aí participando da live, fala com o seu pastor. Inclusive, eu tenho um projeto lindo para o ano que vem, que eu estou contando com várias igrejas. Então, fala com o seu pastor, eu gostaria de ir. Contato comigo e a gente acerta. Maravilha. Tem gente aqui que não, falando aqui, se manifestando, comentando, ele não sabe meu nome. Bom, meu nome é Elvis Tavares e eu estou hoje tendo o prazer desse bate-papo aqui com o Paulo César, o líder do grupo Logos, né? Bom, a gente chegando na faixa Vai Contar, que é uma música da tua autoria, e o primeiro verso, assim, é um verdadeiro recital do pianista, né? Aquele que... Eu não sei se é o Alírio Misael ou se foi o Teófilo, não sei quem foi o pianista aí nessa faixa. Então, ele faz... Eu também só lembro se eu ler, porque é muita coisa na cabeça. Pois é, mas nos créditos ali só dá o nome dos músicos e o instrumento respectivo, não fala em que faixa ele tocou. Mas, de qualquer forma, lindamente foi executado esse piano ali, fazendo um recital, posso dizer. Né? Aí vem o solo da tua voz, né? O interessante é que o versículo de referência da música é do livro de Isaías. A referência que você usa ali nos créditos, né? Quando o profeta fala da formosura dos pés daqueles que anunciam as boas novas, que é o Evangelho, mirando aí em Jesus lá no Novo Testamento e na nossa atualidade, logicamente, né? Você acha que o Velho Testamento, Paulinho, oferece inspiração para músicas evangelísticas como essa que você fez, se baseando em alguma parte ali em Isaías? Ou ali, a profusão de temas do Velho Testamento, eles abordam, como a gente viu durante os anos 80 e 90, principalmente, temas de guerras, batalhas, confrontos bélicos, o nosso general, capitão. Você acha que o Velho Testamento tem essa peça também de evangelístico? É claro que tem. O Velho Testamento aponta para Jesus o tempo inteiro. Aponta para o Messias, né? Eu não... Você vai ver que tem esse direcionamento em todo o Velho Testamento. Anuncia a vinda do Messias, do Redentor, né? Então, eu creio que não só em Isaías, mas em vários outros lugares, esse apelo é claro, muito claro. Então, eu não escrevo músicas evangelísticas só baseadas na igreja, só baseados no Novo Testamento, mas baseados mesmo no anúncio do Messias lá atrás. A Bíblia tem essa direção. Maravilha, isso concordo contigo plenamente. Bom, aqui ó, a música Em Memória é uma música que é autoexplicativa, né? É homenagem póstuma que você não pôde, com a questão da graça de Cristo, você queria fazer uma homenagem para amigo, mas como pastor, o pai dele, né, chegou e falou, pode ser uma coisa... Aliás, deixa eu corrigir uma coisa, Elvis. Fale-me. Um erro terrível que eu citei, eu fiz confusão das duas músicas. Das duas. Eu estava falando a respeito de graça de Cristo, mas a música que eu escrevi para Jardim depois que ele morreu foi exatamente Em Memória. O título do seria Em Memória, não a graça de Cristo. Me perdoe. Eu fiz confusão. Seria Em Memória. Esse seria o título do primeiro trabalho do Logos. Aí, por isso que o doutor Jairo disse, eu acho que não seria legal e tal. Então, aí por isso que entrou Caminhos. Então, agora ficou bem, né? Bem explicado. Valeu corrigir.
Então, em memória, como eu disse, é autoexplicativa, homenagem póstuma que você fez para o Jairinho, você quis colocar como título do disco, né? O coração falou para você que seria uma coisa interessante você fazer isso. Um amigo de seminário, de músicas, né? De tantas histórias, né? É interessante que a saudade pela despedida, né? Física ali do Jairinho. Jairinho, a propósito, é Tente ou Trenche? Trenche. Trenche? Como se escreve, né? Trenche. Como se escreve? NCH. Então, Jairo Trenche Gonçalves. Então, essa despedida física, né, ela foi sintetizada, inclusive, no primeiro verso da música, né? Não, principalmente aquela parte que fala, sinceramente, eu tenho saudade, né, do tempo que o Senhor nos ofertou. Como é que foi para você? Talvez também seja uma pergunta retórica, mas eu queria ouvir você escrever essa música nesse momento assim de saudade pela partida dele. Como foi isso? Rapaz, é uma coisa quase que inexplicável o sentimento da gente, porque é o seguinte, o doutor Jairo, pai do Jairinho, ele ficou assim, ele ficou quase que fora de si. E eu podia entender aquilo perfeitamente, porque um pai, o filho homem único, né? Tinha as meninas, mas filho homem único, depois de ter feito um seminário, está fazendo um trabalho lindo como o trabalho do Elo. Então, ele é tirado, o doutor Jairo ficou numa situação difícil. Então, o doutor Jairo chegou para mim e disse, Paulão, eu não consigo fazer nada, eu estou totalmente... Aí ele me deu o talão de cheque todo assinado e disse, Paulão, me ajuda, cara, vai. E eu tratei de tudo, eu nunca tinha entrado numa casa funerária, cara. Eu fui tratar dessas coisas todas que eu não tinha a menor experiência. Mas gozado que eu fiz tudo isso e eu cheguei num ponto na minha própria casa, junto com o Nilma e com as crianças, minhas crianças eram pequenininhas, iguais às dele, né? Então eu cheguei em casa e eu falei, Nilma, eu estou achando estranho demais, cara. É o meu melhor amigo que partiu e eu não consegui chorar ainda. Eu não consegui chorar. Como é que pode? Como é que eu posso explicar que amo tanto esse cara e eu não chorei? Então, meu irmão, levou uns 2, 3 dias, sabe? Para cair a ficha para mim, sinceramente. E quando caiu, nós todos caímos na cama lá, eu, a Nilma, as crianças, num choro incrível, sabe? E depois vem a falta natural, aquela coisa, né? Mas eu escrevi eu creio que escrevi a música antes desse momento de cair a ficha. Quer dizer, você tinha toda a consciência daquilo que estava acontecendo, mas ainda o sentimento ainda não tinha, ainda não estava vívido quanto... porque eu estava com as obrigações, eu estava correndo atrás das coisas, sabe? Por aí. Entendi. Imagino assim, nós que conhecíamos o trabalho de vocês, né? O Grupo Elo veio com uma novidade assim maravilhosa, Sim. Tanto em termos musicais, nas vozes, nas músicas, na mensagem passada. E quando veio essa notícia do falecimento do Jairinho dessa forma tão drástica, né? Eu creio que o Brasil todo sentiu. Imagino você, que era ali um irmão muito chegado, né? De toda essa história, realmente é muito difícil. Muito. Bom, Paulinho, a graça de Cristo, que a gente está falando aí, Sim. Que é de tua e do Jairinho, né? Ela foi uma regravação no disco Caminhos, foi uma regravação pensada lá do disco Nova Canção, né? Do Elo. A letra retrata os momentos, você até falou que o Jairinho de vez em quando passava por isso. Vamos ver se é isso que eu estou pensando. A letra da música, ela retrata esses momentos de crises existenciais, né? Ou depressão, e a ação da pessoa, do ser humano, e o crente não está imune a isso, né? Nós temos Elias lá e outros que a Bíblia até fala disso, né? Mas, enfim, a letra retrata esses momentos de crise existencial, mas, ao mesmo tempo, e de forma maravilhosa, ela traz a questão da ação da graça divina restauradora. A primeira gravação saiu na voz lá do Jairinho, como eu falei, um paulistano, e a que a gente está tratando aqui foi na tua voz, no disco Caminhos, você decidiu regravar.
eu não sei se você já falou, mas o processo de gravação dessa música, como é que foi? Se você lembra aí, a parceria, quem trouxe a música, quem trouxe a letra? Rapaz, a história do Caminhos é uma história muitíssimo interessante, porque quando a gente gravou os trabalhos do Elo, nós tínhamos uma certa estrutura, né? E nós tínhamos determinado recurso que era advindo do Dr. Jairo, que foi uma pessoa maravilhosa, que nos encorajou bastante, e ele proveu essas coisas. Mas quando chegou na hora do Logos, do Caminhos, a gente não tinha mesmo, não tinha como. Só que eu estava com aquele costume de já estar fazendo outras coisas lá com mais facilidade, então eu tive que buscar o senhor. Quando você falou sobre o Alírio Misael, Sim. O Alírio, eu cheguei para ele e falei, Alírio, eu queria te conhecer, não conhecia o Alírio ainda. Marquei um encontro lá em São Paulo, fomos lá e comemos juntos, e eu disse para ele, rapaz, eu tô querendo começar um grupo, o Grupo Logos, e eu quero gravar um primeiro disco, só que o Alírio conhecia o material do Elo. Isso foi uma coisa maravilhosa. E eu disse, só que é o seguinte, eu quero gravar, mas eu não tenho dinheiro para fazer os arranjos. O primeiro o arranjador do Caminho foi Alírio Misael. Sim. Então, ele olhou para mim e disse, e o que você está precisando? Eu falei, cara, eu estou precisando de um arranjador, só que eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, mas você veio na pessoa certa, rapaz. Eu tenho o maior privilégio de fazer os arranjos desse disco para você e tal, não sei o quê, mas nem pensa em dinheiro, nem pensa em dinheiro. Foi assim. Aí eu falei, bom, tudo bem, ganhei, né? Aí os músicos eu também ganhei, o pessoal, tinha pessoal que era de Vencedores, que me ajudou também. E aí agora eu preciso ir para o estúdio, eu preciso gravar. E agora? O que eu vou fazer? Hora de estúdio, cara, e tal. Aí um Paulinho da Novo Tempo, ele me chamou na casa dele, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, ô Paulo, eu fiquei sabendo aí que você está querendo gravar um trabalho novo através do Logos, mas eu conheço o trabalho do Elo, conheço o seu trabalho e puxa vida, eu gostaria muito de adquirir esse primeiro disco de vocês. Eu falei, tá, e eu gostaria muito que você adquirisse, só que tem um detalhe, eu preciso gravar ainda. Ele falou assim, mas eu compro 1000. Aí eu falei, não, mas você não está entendendo, cara, eu preciso de dinheiro para gravar o disco ainda, aí depois eu posso vender 1000 ou quanto você quiser. Ele falou, não, você que não está entendendo. O que eu estou dizendo é que eu compro 1000 agora, enquanto está na sua cabeça. Com a venda desses 1000 para mim, que eu vou pagar para você à vista, você pode ir para o estúdio gravar. Eu digo, nossa senhora, que bênção maravilhosa. Então, são histórias assim que são muitíssimo interessantes. Talvez eu conte num livro mais para frente, eu não sei, né? Mas que a provisão de Deus, cara, como Deus foi realizando essas coisas, sabe? Foi todo o trabalho. Os compositores, aquele entrosamento da gente com o mesmo objetivo, coisa maravilhosa. É muito, muito lindo ouvir essas histórias, assim, a provisão divina aí falando mais uma vez, né? Funcionando mais uma vez. Bom, a gente pula aqui para a faixa Não Estejais Ansiosos, que vem lá dos lados do Vencedores por Cristo, né? Exato. A música... Hã? Claro. A música lá do Guilherme Kerr, com o Sérgio Leoto. Sérgio Leoto, Então, o Logos fez bastantes parcerias com Vencedores por Cristo no decorrer dos anos, né? Inclusive, na distribuição de alguns álbuns. Você pode falar um pouquinho dessa parceria com Vencedores, do Grupo Logos? Porque a gente lutava para distribuir o material, era muito diferente do que acontece hoje, né? Porque hoje você tem as plataformas, mas você não tem mais as livrarias, você não tem mais colocar os discos como a gente colocava em lojas e tal. Hoje não tem isso aí. Você depende totalmente da plataforma ou então do trabalho que você grava e leva para as igrejas. E quando você canta, você apresenta. A gente tem, o Logos tem
Tem toda a coleção em um pendrive só. Ficou muito mais fácil de você levar esse material para as pessoas, né? Então, tem sido uma bênção. Isso, todo lugar que eu vou, eu levo os pendrives e, às vezes, as pessoas também pedem, a gente manda também pelo correio, enfim. Agora, só que tem um detalhe, né? Hoje é muito mais difícil de você ter os recursos para fazer essa gravação. Por quê? Porque se você for fazer a gravação de um trabalho do jeito que o Logos faz, a gente tem por medida que é o seguinte: o Logos sempre procurou fazer o melhor, como o Elo também o fazia. Então, isso não fica barato, isso custa caro. Você tem que usar bons músicos, tem que usar bons estúdios, bons arranjadores e tudo. Então, tudo isso fica caro. Só que tem um detalhe, é que antes você fazia isso, quando o disco saía, era 3 meses, você já conseguia levantar os recursos que gastou. Hoje, não é assim. Hoje você tem as plataformas que, depois que você coloca na plataforma, ainda vai levar tempo para poder alguma coisa vir chegando, vir chegando, vir chegando. Então, se você, só para você ter uma ideia, se hoje você pegar e for ao banco e pegar um recurso, por exemplo, eu quero pegar aí 50, 60, 70 mil para fazer uma gravação, tá? Então, aí você vai pegar esse dinheiro, o juro vai comer em cima. Aí você vai precisar repor esse dinheiro desse gasto que você teve. Isso é uma coisa natural, né? Então, só que tem um detalhe. Isso, através da plataforma, vai voltar? Volta, mas só Deus sabe quando. Demora muito para voltar. Então, você não é uma situação dificílima. O Logos precisa de mantenedores, sabia? A gente teve que levantar um grupo de mantenedores, e eu estou dizendo isso de público aqui, pessoas que queiram ser parceiros do Logos, dizendo, não, nós estamos juntos com vocês, a gente compreende a vida missionária do Logos, que sempre foi assim, e a gente quer participar. Aí Dona Maria lá, né, manda 20, 30 reais, 50 reais, o outro lá dá 500 reais, o outro lá, e fazem contato comigo mesmo pelo meu WhatsApp e diz, e a gente cadastra aqui, e isso tem sido uma bênção, né? É uma beleza, e também dá a possibilidade de a gente respirar um pouquinho para poder continuar a obra. E é isso que eu estou contando para que a gente consiga fazer esses trabalhos que a gente tem pela frente, porque música tem guardada para isso. Maravilha, maravilha. Depois, quando a gente estiver para terminar, você reforça aí o seu contato, tá? Bom, aí agora a gente caminha aqui para Glória a Ti, Senhor, que em termos de andamento musical, trata da música, se eu não me engano, mais... O coração. Isso. A música, se não me engano, a música mais movimentada do álbum Caminhos, né, em termos de... A movimentação do arranjo, né? O solo é realizado pelas vozes femininas, e o grupo masculino fica respondendo, né? Isso. Outro detalhe digno de destaque aqui, no meu destaque, é a participação do nosso irmão Oscar Valdez. Oscar Valdez. Que ele toca uma bela gaita no interlúdio, né? Passando para a segunda estrofe, né? Inclusive, ele participou também do Elo, do grupo Elo, né? E tem até aquela música Não me deixará, muito bonita ele cantando. Então, Glória a Ti, Senhor, Paulinho, ele é um country, o estilo dele, o ritmo ali, de origem? Ou a ideia é um country, né? Um country, né? Isso. Mas acontece o seguinte, é interessante que é a mesma coisa que você pegar um americano para fazer um samba, é você pegar um brasileiro para fazer um country. Né? Sai, mas não é a mesma. Mais ou menos. Né? Então, é muito interessante isso. Mas é uma música muito agradável, tem uma letra muito... Aliás, ontem fizeram uma homenagem para mim, uma homenagem em vida para mim. Você até assistiu uma parte lá, né? Sim. Inclusive está no YouTube lá. Eu quero dizer para vocês que não assistiram, homenagem para o velhinho. Foi muito bonitinho, foi muito legal e vale a pena assistir. Está lá, procura lá a homenagem em vida, Paulo César, você vai achar no Instagram. No Instagram não, no YouTube, né? Você vai achar. Foi muito bom. E nós cantamos essa música. Fizemos um vocalzinho lá e cantamos. Assim, foi muito legal.
É a chamada música gostosa, né? Que ela fica na mente ali. É alegre. Alegre, muito alegre, muito alegre. Então, a gente seguindo aqui para a última música do disco, que também é um musicaço, né? Todas elas, o repertório maravilhoso desse disco, marcou gerações, né? Por isso, hoje nós estamos aqui há 41 anos falando desse disco. Né? Um disco inesquecível, foi o começo aí do Grupo Logos. Aí a gente vai falar da música Você Pode Estar Sorrindo, que é uma outra contribuição vinda lá dos lados do Vencedores por Cristo, né? Do ex-componente, que é o Edilson Botelho. Edilson Botelho, gente. Edilson Botelho, irmão do Estênio Martins, que é outro cantor e compositor, né? De ponta aí. Bom, a introdução dessa música, Você Pode Estar Sorrindo, ela começa ali com os violinos, né? Uhum. E pronunciando uma valsa, né? Uma valsa, essa música, assim, mais amodernada, né? Seria assim, lindíssima, enfeitada pelos arranjos de todo o instrumental. Tinha uma curiosidade, inclusive, que o Edilson Botelho, que é reverendo da Igreja Presbiteriana, ele foi comissionado, ordenado pastor em 1982, quando o disco Caminho estava sendo preparado. Que coisa. Essa mulher, Fala-me Senhor, eu pulei a música Fala-me Senhor, para deixar que eu vou falar aqui da Fala-me Senhor, né? Do Temístocles, né? Então, do Temístocles, deixa eu ver aqui o Fala-me Senhor, que ela estava aqui para falar nela. Não posso falar da Fala-me Senhor, não. O pessoal tá atento aí, pô, tá vendo? O pessoal tá brincando. Fala um pouquinho do Edilson Botelho com essa música aí, Você Pode Estar Sorrindo. Então, o Edilson é um excelente compositor, né? Irmão do Estênio, que você fez, né? Boa lembrança. Eles são compositores de mão cheia. E o Edilson, ele de vez em quando ele ia lá no estúdio onde a gente ensaiava, lá no Cambuci, e ele participava lá também no ensaio. A gente uma espécie de um namoro, assim, em termos musicais, né? E foi muito bom. E há poucos anos atrás, já não tem 2 anos ainda, eu tive exatamente com o Stênio e com o Edilson numa programação onde nós ficamos ali no parque, ficamos bem juntinhos ali, né? E foi muito bom. Mas são amizades assim profundas que a gente tem, né? Então, aí já que o pessoal lembrou aí, que eu pulei aqui, Fala-me Senhor, né? É uma de autoria de um então componente do Grupo Logos à época, né? Foi logo o Temístocles Alves. O Temístocles Alves, ele participou, né, no comecinho, bem no comecinho mesmo, né? Ele estudou aqui na Palavra da Vida, aqui na Palavra da Vida, porque hoje eu moro aqui na Estância Palavra da Vida, próximo ao Seminário Bíblico Palavra da Vida. Moro aqui. E o Temístocles a gente estudou juntos, né? Então é uma pessoa maravilhosa. Faz muito tempo que eu não me encontro com ele. E a minha sorte e a dele é que a gente tem internet. Então a pessoa vai vendo o andar da carruagem, porque senão a gente se encontra aí e não se reconhecia mais. É verdade. Fala-me Senhor também é uma música interessante, que ela começa ali, a melodia é cheia de dissonantes, né? No começo ali. Fala-me, Senhor, do seu grande amor. Aí vai por lá. Enfim, é outro musicaço ali, né? O refrão vem todo mundo junto ali. Exato. Bom, a gente falou de todas as músicas, inclusive tem uma curiosidade que no disco Caminhos, quem for olhar, tá aqui a Angélica Batista dizendo: eu tenho esse CD até hoje, amo todas as músicas, amo o Grupo L, o Grupo Logos, e a música Autor da Minha Fé foi a música da minha conversão. Olha que maravilha. Amém, amém. Então, assim, tem uma curiosidade falando assim, em termos da confecção do disco, ali a parte gráfica, a gente vê que se repete a Caminhos como a última faixa. Mas ali eu creio, você me corrija se eu estiver errado, tem uma questão no mundo da música, da gravação fonográfica, que se chama mal da última faixa. Que às vezes o acetato, quando ele é fabricado, quando vem a última música, ele às vezes pode fazer com que a agulha, né, o braço ali, né, por uma questão ali da potência ou não da música e outros fatores,
o braço escorrega na última música e vai lá no rótulo e fica ali. Isso já isso acontecer. Até comigo. Então, às vezes, eles colocam a última música, ou então por uma questão do tempo de duração, que era o LP. Aí, geralmente, eram... Não foi o nosso caso. O que foi ali, então, que se repete? Não. Tanto é que isso não acontece só no Caminhos, acontece em outras gravações. O Novo Dia também. É uma ideia de você rememorar a música título, aquela música foi, então no finalzinho você traz um pedacinho de volta como uma lembrança da primeira música, da primeira faixa, né? Mas isso foi sempre intencional, nunca teve outra razão. É interessante você falar isso. Porque ali, a gente está sabendo agora você falando aí, né? Que é realmente uma coisa, é uma ideia, uns diriam, uma sacada inteligente, né? Fazer ali, repetir ali a música no final. Inclusive, no Novo Dia acontece a mesma coisa, né? Um novo dia. Se repete ali. Bom, eu tinha aqui, eu falei do... O primeiro disco, o Caminhos, ele foi gravado no Comev, né? Isso. Estúdio Comev, que é Comunicações Evangélicas, fundado por missionários norte-americanos, se eu não estou em erro. Não, exatamente. E depois vocês migraram, o Logos migrou para o Guidom. Foi alguma questão de sonoridade? O que fez essa mudança de mudar de estúdio? Vocês fizeram vários trabalhos no Guidom. Fizemos e continuamos fazendo, e quero continuar fazendo ainda. Por quê? Porque nós gravamos em outros estúdios também. Com ela, nós gravamos em outros estúdios, né? E teve até um trabalho que a gente fez na RCA Victor, naquela época. A RCA Victor era uma grande gravadora aqui no Brasil. Nós gravamos também um trabalho, colocamos voz num estúdio chamado Vice-Versa, que era de Sai Guarabira, e só os mais antigos que vão lembrar desse nome, né? Sai Guarabira. E, enfim, nós gravamos em vários estúdios. Mas aí você chega numa condição, por exemplo, o que aconteceu é que quando a gente foi gravar no Guidom, nós fizemos uma amizade muito profunda com o dono do estúdio, que é o Guto, né? Também com o Edielson e com os irmãos de Edielson, que são arranjadores de primeira qualidade, que são amigos, que são irmãos em Cristo Jesus. Só para você ter uma ideia, o Edielson faz arranjos para a gente há muito tempo. Há muito tempo. Escreve tudo, escreve cordas muito bem e tal. E o Edielson é aquele cara que, quando eu digo, olha, eu estou me separando, então, algumas músicas, ele disse, então eu já começo a orar com você. Você vê que coisa linda, não é verdade? Então, agora eu já falei para ele, estou com essas músicas aí todas já separadas, né? Preparando. Eu vou fazer várias gravações de bases em lugares separados. Deixa eu desligar aqui, porque está vindo o som aqui, senão vai ficar fazendo a campainha aqui. Então, aí... O Edielson, ele é um companheiro assim, de muitos anos, né? A gente hoje, está todo mundo, quem tem cabelo, já está com cabelo branco, tem igual a mim. E você aí também. Mas aquela base de confiança, aquela coisa gostosa, sabe? A gente se sente em casa, né? Totalmente em casa. Então, é isso aí, sabe? Apesar de termos gravado em muitos estúdios, a gente tem a preferência e ainda hoje eu quero. Mesmo que hoje você tenha uma outra facilidade que a gente não tinha antes, que é bom lembrar. Digital. Tem a possibilidade de você, por exemplo, eu posso pegar o Clóvis que está lá para Goiás, lá para aquele lado, eu posso pegar o Dedê que está lá em Belém do Pará, né? Eu posso pegar o Tuta que está lá em como é que chama? Aquele lugar do clube que teve o acidente de avião, como é que é o nome do lugar lá? O clube que sofreu acidente de avião, eu esqueci agora o nome. Tá? Mas ele está longe, é lá no sul. Então, eles podem fazer. Eles vão lá e eles gravam a base lá onde eles estão, no estúdio lá, e mandam os arquivos. Os arquivos vêm para um estúdio que a gente vai centralizar a coisa e aí mixa por aí e tal, etc. Então, isso tem uma facilidade nesse sentido que a gente pode usar nos nossos dias, né? Mas eu quero mandar aqui um meu abraço também para o Edielson Aureliano, meu amigo também. Obrigado, Sara. Chapecó. A Catarina também me disse aí. Pois
Tuta está em Chapecó. O Tuta é uma pessoa maravilhosa e é um arranjador de primeira linha. Ele não só arranja, como ele é maestro, né, e tal. E ele está regendo a orquestra lá em Chapecó. E depois ele vai saber disso, mas eu quero ir cantar em Chapecó, meu amigo. É isso aí. Então, maravilha. Chapecó, que é mais ou menos na minha área, que eu moro em Santa Catarina, né? Chapecó fica ali a 4. É perto. Perto dali. Fica ali 4 horinhas ali, né? Por aí, que fica no oeste. Bom, como eu falei aqui, de repente não tenha saída no áudio, um abraço para o Edielson Aureliano, nosso amigo em comum, um grande irmão, um grande profissional de estúdio, né? E da música, que ele também é músico, né? Ô Paulinho, para a gente encerrar aqui, para a gente não exceder o nosso tempo, uma curiosidade minha. Não sei se todos, não estou lembrando aqui todos, olha, Caminhos, aí Mão no Arado, Expressão de Louvor, devo ter pulado Um Novo Dia. Sim, Caminhos, Um Novo Dia, Situações, Mão no Arado, Minhas Mãozinhas. Isso. Vai por aí adiante. Qual foi assim, a motivação para que essas capas, a maioria, se não todas, fossem uma paisagem? Bom, primeiro porque eu não ia ter coragem de botar minha foto na... Eu queria que as pessoas comprassem o disco para poder ouvir as mensagens. Se eu pôr minha foto, ninguém comprava, aí eu estava frito no meu ministério, né? Mas, não, eu sempre gostei que a identidade do trabalho fosse com a ideia do trabalho. Então, eu sempre gostei disso, e é claro que a gente usou também nosso, mas sempre no encarte, ou então na parte de trás do trabalho. Né? E muitas coisas ali, vocês me perdoem, eu não sou artista, mas muitas coisas, muitas capas ali fui eu mesmo que fiz. Colando com minhas próprias mãos, eu mesmo que tirei fotografia. Quer dizer, é um negócio tupiniquim meu. É que Deus põe a mão, né? Deus põe a mão, abençoa e o povo se agrada, ora por nós, intercede e logo segue adiante. Meu irmão, olha, eu quero aqui, primeiramente, dizer para você da importância do trabalho do Logos, um trabalho abençoador na vida de todos nós, né? Eu digo para você, por exemplo, em várias viagens que eu fiz com a minha esposa, ela tem um pendrive, ou mais de um, que ela espeta ali, né? E o Logos já tá ali no set list, a gente fica rememorando, aqui, cantando as músicas de todos os discos do Logos, assim, o capricho com as coisas de Deus que vocês têm no trabalho que vocês fazem. Isso eu quero aqui testemunhar aqui de púlpito, né? Digamos assim. Então, a gente vai terminando aqui. Eu quero que você deixe e fale com as pessoas o contato, como você falou, dessa questão da ajuda, né, dos mantenedores possíveis, eventuais, futuros, né, mantenedores. E você deixa o seu contato e a gente vai fechar aqui pelo tempo. O papo foi muito gostoso. O papo gostoso passa rápido. E uma outra oportunidade a gente volta assim, querendo Deus. Então, deixa aí seus contatos. Vai ter Consciência Cristã no ano que vem, você lá? Não? Eu estou lá, se Deus permitir. Estaremos lá sim. Elvis, em primeiro lugar, minha gratidão a Deus. Em segundo lugar, minha gratidão a você. E depois a minha gratidão a todo o pessoal que está participando aí. É uma pena que eu vou vendo as pessoas colocando, eu vou lendo muito rapidamente, mas eu não posso ficar falando, porque senão não dá. Mas eu quero reconhecer o seu carinho para com o Logos, as suas orações, que a gente sempre pede. E eu quero também dar uma notícia excelente para vocês aqui em primeira mão. É que é o seguinte, nós estamos há 12 anos trabalhando com o projeto da tradução da Bíblia para os índios aguarumas. Isso não tem nada a ver com música, você talvez nunca ouviu falar nisso. Mas, olha, as Bíblias já estão entrando na impressão. Eu já vi o primeiro caderno, a Bíblia completa já está sendo impressa. Nós tínhamos colocado um alvo mínimo de 5.000 Bíblias. Nós chegamos a 6.000, a 6.500, e o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil me fez um desafio. Paulão, vamos fazer 7.000 Bíblias? Eu digo, eu topo. E, pela fé, nós emplacamos as 7.000 e já passamos das 7.000. Só que agora a gente tem
que guardar o recurso que vai entrando aí. Se você quiser ainda, pode participar também. Depois manda a mensagem para mim no meu WhatsApp, que eu vou dar daqui a pouco. Prepara aí para você anotar que eu vou dar o meu WhatsApp aqui. Então, aí você pode fazer contato com a gente e participar. Mas essa notícia é alvissareira. Nós conseguimos, depois de 12 anos de trabalho ininterrupto, ter a Bíblia traduzida totalmente e vamos entregar, se não esse ano, no começo do ano que vem, a gente deve entregar essa Bíblia aos índios do Peru, que são 80 mil pessoas. Nós vamos entregar 7 mil. Então, vamos lá. Endereço nosso do Instagram é @PauloCésarLogosOficial. Tudo você vai ter Paulo César Logos Oficial, porque Paulo César e Logos é uma fusão só, né? Então você vai procurar por aí, por Paulo César você vai achar. Agora, eu também queria deixar com você, porque se você tiver interesse em ser, junto conosco, um participante da obra do Logos, não importa quanto você pode, não importa. Ajudador é ajudador, parceiro é parceiro. Anote aí o meu número. Meu número é 12 98120 6648. Vou repetir. 12 98120 6648. Aí você escreve para mim e, pastor, eu gostaria de ser um parceiro do Logos. Como é que eu faço? Aí eu vou explicar pessoalmente a cada um de vocês a respeito disso, tá bom? Meu beijo para todo mundo. Ore por nós. Olha, Artemis e eu estamos muito felizes, viajando, pregando o Evangelho e cantando para todo lado. Vocês disseram, vem para Fortaleza, vem para Maceió, vem para tal lugar, assim, vem para outro lugar. A gente quer ir. É só chamar e agendar lá com o escritório, com a Elga, que a gente vai sim, com muito prazer. Deus abençoe a todos. Bom, Deus abençoe você mais uma vez, Paulinho, a todos que estiveram conosco, falando aqui hoje, entre outras coisas, do disco Caminhos, que foi o primeiro em vinil ainda, né, do Grupo Logos. E vocês possam aí, vocês que gostam do Logos, certamente vocês foram abençoados por essas músicas, pelo trabalho sério que o Logos realiza durante esses anos todos, como eu disse, abençoando as nossas vidas. Agradeço a todos que estiveram conosco. Quero dizer que depois a live vai ficar também no meu canal ali no YouTube. Se o Paulinho quiser, depois eu mando para ele também o arquivo. Vocês procuram lá o canal Efrata Music no YouTube, essa live vai estar lá. Quem assistiu, fala com outras pessoas, que o pessoal vai ficar ali remotamente eternizado enquanto a gente estiver por aqui, vai estar ali no YouTube. Né? Então, Paulinho, um abraço, Deus te abençoe cada vez mais. Até a próxima. Fique com Deus.